Estamos iniciando Conectadas com a Bíblia, estudo bíblico online. Hoje é terça-feira, dia 23 de setembro de 2025. Estamos na aula número 8. Sua aula está prestes a começar. Mas antes de iniciarmos a aula, gostaria de passar algumas orientações básicas para que você tenha o melhor proveito das aulas do curso do Profeta Daniel. Como devemos aproveitar o curso? Primeiro, concentre-se no curso de Daniel a sua atenção, porque o tempo é curto, mas é necessário estabelecermos prioridades. Aquilo que eu estou estudando, não pegar muita coisa para estudar. Fique concentrado no livro de Daniel, na leitura de Daniel. A aula vai ser muito mais rica. Faça a sua leitura bíblica de Daniel antes de começar as aulas. A gente está no capítulo 3, então você lê o capítulo 3 e assim o aproveitamento vai ser muito bom. Terceiro, dedique-se a este livro durante o curso. Quarto, cada aula ministrada às terças-feiras é uma adoração a Deus para transformar o nosso caráter, a nossa conduta. Quinto, a profecia é a parte da palavra de Deus que mais chamam o homem para ter uma intimidade com o Senhor. Sexto, a profecia é uma responsabilidade para o homem participar do programa de Deus, e quando nós entendemos a palavra do Senhor, aí nós começamos a orar. Então coloque sempre nessa ordem: primeiro, palavra de Deus, leitura da Bíblia, em seguida, oração. Essa é a ordem. Você seguindo essa ordem, não tem erro. Sétimo, a intimidade com o Senhor aumenta tremendamente. Faça essa experiência. Oitavo, lembre-se, a Bíblia é o livro oriental. Ela tem os costumes orientais que nos ensina para nós que somos brasileiras, somos ocidentais. Então a gente precisa entender a cultura dos orientais para fazer a interpretação e as aplicações necessárias para o nosso cotidiano, a nossa vida hoje, nesse presente século. Nono, leiam as referências bíblicas das apostilas. Nós não temos tempo hábil para ler todas as referências bíblicas no programa dessa aula, que é 1 hora. Então, leiam as referências, usem a plataforma Classroom, leiam as apostilas, ouçam áudio ou, se preferir, assista no YouTube as aulas. E décimo, nós devemos fazer sempre a revisão das informações. Não é acabando a aula aqui que você fala, pronto, já tive uma aula. Sempre faça a revisão, como diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses. A recordação, ela traz segurança. Então, sempre leiam as apostilas, sempre leiam o livro de Daniel. Vamos começar hoje com a citação do profeta Jeremias, do capítulo 9, dos versos 23 ao 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor, em saber que eu sou o Senhor e faço a misericórdia, faço o juízo, a justiça na terra, porque destas coisas o Senhor se agrada. Aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, porque eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Em Jeremias 9, 23 e 24. Isso está no Antigo Testamento. E para nós do Novo Testamento? Que instrução que o apóstolo Paulo dá para a igreja?
Está lá na carta de 1 aos Coríntios 1:31, a fim de que nenhuma carne, que nenhuma pessoa, nenhum homem, né, se glorie perante ele. Mas vocês são de Deus em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, nós quem? Os crentes em Cristo, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, olha a citação de quem? De Jeremias, que acabamos de ler. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1:31. E ele também repete na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, dos versos 17 e 18. É o mesmo tema. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem se louva a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor o louva. E esses versículos que nós começamos nessa aula ensinam que a verdadeira glória, que o verdadeiro louvor não está nas qualidades ou nas conquistas pessoais que nós seres humanos temos, conquistamos, mas sim está na glória, na obra do nosso Deus, porque é Deus que realiza em nós, através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Nós, na aula passada, não tivemos tempo de terminar Ezequiel, então antes de entrar em Daniel capítulo 3, vamos continuar no capítulo 28, e aqui eu fiz os contrastes, né? Nós fizemos a leitura dos versos 1 até o 19, Ezequiel 28, vamos deixar aberto, e eu espero que você tenha anotado esses dois personagens. Então, essa profecia contra o rei de Tiro não é a mesma pessoa que nós vemos no capítulo 28, dos versos 1 até o verso 10, porque ele está falando com o príncipe de Tiro. Então, é um governo lá de Tiro, é uma pessoa. Então, nós vemos que dos versos 1 ao 10 do capítulo 28 de Ezequiel, está tratando de um homem ambicioso. Ele tem ambição por riquezas e ele quer ser como um Deus. E ele atuava como um objeto para adquirir as riquezas e o poder sobre todas as nações. Ele se sentia um Deus. E o propósito era o de afastar os povos do Deus verdadeiro. Portanto, esse governo humano, ele era soberbo, orgulhoso. E do rei de Tiro, a gente vê que a partir agora dos versos 11, que vai até o 19, está falando de um outro personagem. Agora fala do rei de Tiro, é quem atua por detrás desse príncipe de Tiro. Então, dos versos 11 ao 19, ele é um ser celestial. Então você vê que ele diz que tu eras um querubim. O lamento aqui que começa para esse rei de Tiro era o que? A perda da posição e da perfeição em que ele foi criado. Lúcifer, um portador de luz, ele foi criado perfeito. Ele foi criado para adoração entre os anjos. Tudo passava por ele. Ele foi criado por isso. Então a música, ela é poderosa, ela foi criada por Deus. E o rei de Tiro, aqui em Ezequiel 28, como um querubim da guarda que ele era, ele dirigia essa adoração no céu, entre os anjos, quando ainda ele era perfeito. Agora eu peço, por favor, para você abrir no profeta Isaías, que vai nos explicar melhor sobre quem era esse ser celestial. Isaías 14, a partir do versículo 11. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, o teu orgulho, com o som das tuas violas. Os vermes
estão debaixo de ti e estenderão e os bichos te cobrirão. Estou usando a versão ACF, tá? Almeida Corrigida Fiel. Pode estar um pouquinho diferente da sua. Versículo 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, ó, ele está aqui, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas, de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aí a ruína dele, né? Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Então aqui já deu para a gente entender mais ou menos, agora volta para Ezequiel, que ele tinha essa posição. E quando se encontrou a iniquidade no coração, ele foi destronado, tirou, né? Saiu daquela posição de adoração. Então, por que eu estou explicando tudo isso? Porque Nabucodonosor, no capítulo 3, ele começa com adoração, com música, e eu quero mostrar para vocês na Bíblia onde começou tudo isso. Então, Ezequiel, voltando 28, verso 15, tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade. Iniquidade em hebraico é avon. Interessante, né? Avon, iniquidade. Este querubim foi criado com livre desejo. Deus o criou perfeito. Não foi Deus o causador desta iniquidade de Lúcifer. A iniquidade foi o resultado de uma livre escolha deste querubim. Então, o querubim que culminou o pecado com orgulho, a soberba, querendo ser semelhante ao Altíssimo, querendo adoração, posição. O pecado veio então de fora para dentro da raça humana. Toda vez que a gente faz essa pergunta, até em escola bíblica dominical, a gente pergunta para as crianças, onde começou o pecado? E as crianças respondem, lá no Jardim do Éden. Então, na verdade, o pecado veio de fora para dentro da raça humana. Quando você lê Gênesis capítulo 3, tem o casal, Adão e Eva, e a serpente, que é esse ser que foi expulso. Então, o pecado veio com a queda dos anjos, né? Ele e uma legião também foram expulsos do céu, porque o céu é um lugar perfeito, é um lugar santo, não existe iniquidade, não existe maldade, é tudo perfeito, puro, santo, como Deus o é. Portanto, o pecado começou entre os anjos e entrou na humanidade. Então, isso foi uma lição que nós aprendemos em Ezequiel. Agora, o rei de Tiro e o príncipe de Tiro, aqui de Ezequiel capítulo 28, vamos falar um pouquinho mais. O rei de Tiro, Satanás, ele sediou o seu governo na cidade de Tiro, representando esse príncipe de Tiro, que é um governo humano. Suas atuações, tanto do governo de Tiro, que é soberbo, orgulhoso, como o Satanás, eles são inseparáveis. Assim também o destino deles serão reduzidos a cinzas. Isso é descrito no versículo 18 do capítulo 28. Aqui há uma tipologia, um tipo, um exemplo do que? O príncipe de Tiro, que é o governo humano, ele é um tipo de anticristo. Ezequiel 1 e 2 fala dele. Tessalonicenses, a segunda carta, também fala do anticristo. Isaías 14, nós lemos um pouquinho, também fala dele. E Daniel, que vamos estudar posteriormente, no capítulo 11, versículo 36, fala do anticristo. Assim como a cidade de Tiro se tornou a sede do reino do comércio mundial, ela adquiriu uma condição de
domínio, assim também vai ser aonde? A grande Babilônia. E nós encontramos essa descrição no último livro da Bíblia, em Apocalipse 18, que vai ocorrer futuramente no período da tribulação aqui na Terra. A igreja não estará presente. Da mesma forma que a queda de Tiro trouxe um espanto, um assombro para todos os povos da época, falando aqui de Ezequiel 28, assim também será, fazendo uma ligação com o tempo lá da tribulação, o fim dos tempos, vai ser assim um grande espanto com a queda da grande Babilônia, que por sua vez ela vai ter um maior espanto e assim um maior desastre. Ezequiel 28 nós encontramos o quê? O Senhor Deus tratando com o governante de Tiro, que se considerava um ser divino diante do seu povo. E isso é descrito nos primeiros versos do capítulo 28. Diga ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou e você disse, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus eu me assento no meio dos mares e não passas de homem e não és Deus, ainda estimas o teu coração, mas você é um homem, você não é Deus. Então o Senhor deixou claro aqui para ele. E a mesma forma Nabucodonosor, no capítulo 3. A história vai se repetindo. O príncipe de Tiro aqui em Ezequiel seria julgado e arruinado, conforme o versículo 10 de Ezequiel 28. Portanto, da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor. Então, quando o Senhor fala, a sua palavra, ela é cumprida. Há duas mensagens em Ezequiel. Para o príncipe de Tiro, nos primeiros 10 versos, e uma outra para o rei de Tiro, a partir do 11 até o 19. O personagem chamado rei de Tiro, Satanás, ele controla o coração desse príncipe, enchendo de orgulho e de autoconfiança. E uma aplicação até os nossos tempos hoje, atrás dos governantes terrestres pode haver uma outra influência, uma outra autoridade maior. E quando eu falo autoridade maior, é desse personagem Lúcifer, que agora não é mais Lúcifer, agora ele está na condição de usurpador, o inimigo de Deus, Satanás. Então, Tiro possui uma glória terrestre, ele possui riqueza, ele possui orgulho da posição que ele conquistou e tudo influenciado pelo rei de Tiro, Satanás. O rei de Tiro é quem? O príncipe do mundo, conforme o Senhor Jesus descreve no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31, João 14, 30, 2 Coríntios 4, 4. Nestes textos que eu citei, Jesus e Paulo descrevem Satanás como uma figura que vai governando esse mundo pecaminoso. Este mundo é jaz no maligno. E o que ele faz? Ele cega a compreensão das pessoas para que não creiam na verdade do Evangelho. Por outro lado, a gente tem que lembrar que ele é uma criatura caída da criação. E por causa do quê? Do seu orgulho. Então tudo tem um tempo, ele tem um prazo. E ele é chamado Deus, o príncipe deste mundo, um Deus com D minúsculo, né? Jesus fala, e Efésios também, no capítulo 6, vamos ler, Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne, mas, contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Portanto, tomem a armadura de Deus para que vocês possam resistir o dia mau. E havendo feito tudo, fiquem firmes. O livro de Daniel, uma palavra, né? Fiquem firmes. Fique do lado do que é certo o tempo todo, né? Então vamos voltando aqui. O príncipe de Tiro em Ezequiel, ele representava então o que? O caráter e a conduta do seu povo. Eu vou repetir. O príncipe de Tiro, o governador daquela nação, ele representava o caráter e a conduta do seu povo. O povo tem o governo que merece. O orgulho mantém um homem, na maioria das vezes, fora do arrependimento. Para quê? Para a salvação das suas almas. E o rei de Tiro, Satanás, ele era músico, lembrando que ele era músico antes da queda, conforme a gente leu aqui em Ezequiel. E por falar em música, vocês estão ouvindo a música lá na planície de Dura, aonde? Babilônia. Vamos prosseguir então agora sim no capítulo 3 de Daniel, onde nos deparamos com o rei tirano da Babilônia, conhecido, temido por todas as pessoas. Ele convoca príncipes, prefeitos, governadores, conselheiros e todos os homens influentes do reino. E aqui nós vemos no capítulo 3 que todos estão reunidos, talvez em um pátio ali do palácio, e o arauto se levanta. E ele anuncia o som da orquestra que está pronta para apresentar em quê? Em honra ao rei e a sua estátua banhada toda em ouro, que está erigida sobre um pedestal, talvez ali refletindo o esplendor do sol, a ponto de ninguém conseguir olhar para ela direito. Muito bem, o arauto informa: este não é o problema, nada disto importa. Todos devem dobrar os joelhos diante dela assim que a orquestra tocar o novo hino nacional da Babilônia. Todos devem cair de joelhos em terra em honra ao Nabucodonosor, um Deus, né? Então a gente imagina que como esse rei de Tiro aqui se sentia. Nabucodonosor está bem assim no início do capítulo 3. Então Daniel 3:6, vamos olhando aqui para a palavra de Deus. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Agora sim, depois deste aviso, desta ameaça, todos estavam dispostos a se curvar, a prostrar e obedecer ao rei que não aceitava ninguém recusando a sua ordem. Todos em silêncio total aguardavam a orquestra quando todos os oficiais do poder executivo, do governo, prefeitos, senadores, comandante, toda essa gente grande, todos dobrem os joelhos e se curvem e com o rosto em terra. Que cena aqui no capítulo 3! Quanta lealdade, respeito e adoração. Foi um ato coletivo de adoração àquela imagem erigida de quase cerca de 3 metros de altura e 3,30 de... Não, acho que é 30 metros, acho que eu estou me confundindo aqui. É que fala côvados, né? Me ajuda aí, Klebs. É 30 metros por 3. Era uma coisa gigantesca. Então foi um ato que todas as pessoas espantadas falou: não, a gente não tem outra escolha, vamos nos curvar. Todos se prostraram. Ups, menos. O versículo 12 fala que tem 3 judeus ali, né?
menos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Imagine aquela multidão, gente. Olha só, o ato de adorar a estátua, quando diz no versículo 7, portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, todos se prostram, todos se curvam, de todos os povos, hein? Nações, línguas adoram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha erigido. Daniel 3,7. Então o edital era claro: ou se ajoelhariam ou morreriam. Onde está o teu altar? Eu pergunto a você. Será que devo me render ou devo recusar? Será que nos momentos de difíceis decisões nós nos prostramos às coisas que o mundo está nos forçando a fazer? Aí eu quero mostrar para vocês um objeto que eu tenho aqui. Eu tenho um pino de uma panelinha de pressão. Então a palavra-chave hoje é enfrentando as pressões da vida. Pressão, pressão, pressão. Será que nos movemos suavemente pelo caminho da conformidade ditado pela opinião pública? Enfrentando as pressões. Vamos ler então a partir do verso 8. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Aí no versículo 12, olha, dedurando, olha os dedos duros aqui, ó. Há uns homens judeus, os quais constituísse sobre os negócios da província da Babilônia. Ai, você tá sentindo um cheirinho aí? Mas não é de panela de pressão, não. Mas é uma pressão contra a fé daqueles judeus, né? Aqui a gente viu que um antissemitismo. Tudo que é contra judeu é antissemitismo. E aqui eles estão querendo puxar o tapete deles. Engraçado, né? Quando a gente está aqui no capítulo 2, olha o curioso. Quando Daniel pediu um tempo para orar, para que não matassem os sábios, os homens grandes ali da Babilônia, ele pediu um tempo para orar e quando Deus deu revelação para ele, a primeira coisa que ele fala: não matem os sábios da Babilônia. A preocupação de Daniel foi quem? No próximo. Ele se preocupou com o próximo, ele falou: não tire a vida de ninguém, porque eu tenho tudo que o rei precisa. Aí quando você vem aqui, a gente sabe que do capítulo 2 ao 3 levou uns 20, 23 anos. Eles parecem que se esqueceram, né? Deveriam ser gratos a Daniel, seus amigos. Mas aqui eles acusaram. Olha aqui. Ah, olha, sabe, esses judeus aí que você cuida aí nos negócios da província, que te ajuda, eu vou até dar o nome deles, eu vou falar com todas as letras. Vou dar os nomes, é Sadraque, anota aí, Senhor, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. As teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram a estes homens perante o rei.
Bom, dos versos 8 ao 12, a gente encontra o quê? Que esses caldeus, esses astrólogos, em outras versões da Bíblia, tá? Astrólogos, eles estavam espionando os fiéis. Olha a inveja, olha os ciúmes, eles tinham uma boa posição, né? Deus colocou ele neste cargo. Aí quando você lê lá no versículo 49 do capítulo 2, volta um pouquinho. Quando Daniel deu a interpretação, o rei louvou, né? E Daniel pediu ao rei o quê? Que constituísse Daniel sobre constituísse os amigos dele, desculpa. Constituísse seus amigos sobre os negócios da província da Babilônia, que são Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Então isso quer dizer o quê? Quando eu estava fazendo o devocional com meu filho, no capítulo 3, ele falou: mas cadê o nome de Daniel? Realmente, Daniel não está no capítulo 3. Por quê? Porque o 49 já nos deu a resposta. Porque quem estava cuidando dos negócios da província da Babilônia era Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel, ele estava na porta do rei, ele estava cuidando de outras coisas. Então, quem estava lá cuidando dos negócios da província estava a par dessa estátua de ouro. E você pode ver que no verso 1 do capítulo 3, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, desculpa, 30 por 3, né? Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então tá aqui explicado. Aqui estão os 3 judeus sofrendo a pressão. Tá chiando, tá chiando. Olha o ambiente que nós encontramos com esses 3 judeus fiéis a Deus. Eu não sei você, mas eu tenho medo de panela de pressão, gente. E aí, como é que a gente reage diante das pressões da vida? Você tem medo? Você espera, se dá uma disfarçada, ou você se comporta como todo mundo? Olha quantas lições preciosas nós temos aqui, enfrentando as pressões. Muito bem. Qual o ambiente que eles se encontram aqui? Os judeus, os crentes fiéis, o remanescente do Senhor. Nabucodonosor, então, erigiu uma imagem completa de ouro. Resumindo, para significar o quê? Que nenhum outro reino o sucederia. E este ato simbólico, o rei esperava anular o celestial decreto dos 4 reinos do capítulo 2 da estátua do sonho de Nabucodonosor, e Deus deu a revelação a Daniel. Este é o ambiente em que, agora eu vou dar o nome em hebraico, Ananias, Misael e Azarias presenciavam, que é o mesmo que a gente encontra, tá? Só que com o nome babilônico é Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o que aconteceu com esses 3 homens? Eles entraram em conflito de fé. Ou melhor, eles estavam sendo desafiados por causa do quê? Simplesmente por causa da sua fé na palavra. Eles eram homens da palavra. Palavra primeiro, em seguida oração. Sempre nessa ordem. Agora aqui, qual o propósito desta celebração, desta convocação e toda essa música, orquestra, essa gente importante, essa multidão, tantos povos, línguas? O que era isso? Muito simples, era para perverter a crença de cada povo para que se comprometessem publicamente com um novo sistema que Nabucodonosor estava implantando ali. E lembra o que vai acontecer, que já conhecemos o final, porque o livro de Apocalipse é o livro da revelação, ele descortina, ele mostra como vai ser no final. Vai haver uma imagem, as pessoas vão ter que adorar, e quem não adorar,
Quem se recusar é morte certa, tal como aqui no capítulo 3. A gente vê uma tipologia aqui do momento da tribulação, do momento em que Israel vai ser perseguido. Vão espionar esses judeus, imagina a perseguição, gente, que vai ser. Então, havia uma pressão para que todas as pessoas, se comprometessem com um novo sistema, e tudo isso através de uma ameaça. Você lembra qual é a ameaça? Vamos ler no verso 6. E qualquer que não se prostrar, primeiro, prostrar, quando eu me curvo, é porque eu estou reconhecendo que você é uma autoridade maior, que eu devo te adorar. Depois que eu me curvo, aí eu adoro. É simultâneo, gente. Então ele está dizendo aqui, ó, e qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Então a pessoa não tinha opção, né? A ameaça está aí no versículo 6. Quem era Nabucodonosor? Ele era aquele que ditava às pessoas o caráter da adoração. Ele falou, eu vou ensinar vocês como é que adora. É assim. Ao som da trombeta, da gaita de foles, da sambuca e de todos esses instrumentos, vocês vão se prostrar e vão me adorar, porque eu sou um Deus. Então aqui nós vemos o que por detrás desses versos? Uma força de comando. Ele acha que ele está no controle, que ele está no comando. É uma pressão tremenda. Vocês estão vendo várias panelas de pressão aí sacudindo? Eu consigo ver aqui no capítulo 3 isso, gente. Ananias, Misael e Azarias, eu estou falando os nomes em hebraico, tá? Também enfrentavam a força da conformidade, além da força de comando. Agora você lembra de Romanos 12, 2, que fala que a gente não tem que se conformar com este mundo. Está falando para nós, os crentes. Temos que ser transformados, a transformação da mente. Bom, dado o sinal, o som da música, a gente está aqui na planície de Dura, na província de Babilônia. E aqui esperava o quê? Que todas as pessoas, sem exceção, naquela multidão, se ajoelhassem e adorassem aquele ídolo, a imagem. A opinião pública se reuniu, aqueles que já eram da autoridade, lembra quem eram eles mesmo? Eram príncipes, administradores, juízes, observadores, guardiões, vários homens sábios, né? O versículo fala, estavam todos lá, todos que representavam a opinião pública, os formadores de opinião da própria nação estavam ali presentes. Dá para imaginar a pressão daqueles 3 judeus fiéis a Deus ali naquele ato? Deixa eu falar um pouquinho sobre essa opinião pública. O que a opinião pública diz? Diz o que você deve vestir, o que você deve comer, o que você deve fazer com o seu corpo, onde você deve ir, o que você deve fazer. Gente, isso é uma força muito grande. A gente sabe disso. A opinião pública é espertamente manipulada por quem? Por aqueles que detêm o poder do comando. E nós percebemos que os nossos padrões culturais da nossa sociedade moderna, ela possui o quê? Uma presença tremenda dessa força da conformidade. E muitas vezes o povo de Deus diz, bem, por que eu deveria ser diferente? Tá todo mundo fazendo, então também vou fazer. Veja, olha, o mundo faz, as pessoas aqui próximas que eu conheço fazem, acho que não tem nada de errado eu fazer. Por que eu teria que ser diferente disso tudo? O que as pessoas vão pensar de mim? E muito mais, gente. Esses são pontos de pressão. E eu tenho certeza que os mesmos pontos de pressão podiam ser vistos em Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles poderiam, nesta hora da prova do fogo, se justificar. Eu acho que eles deram uma olhadela assim, né? Para a fornalha ardente. Olha, todo mundo está fazendo, é melhor nós fazermos também.
Assim seremos mais úteis como os oficiais, a serviço do rei. É conveniente para nós, não é? É melhor fazermos do que virarmos cinzas na fornalha ardente do rei Nabucodonosor. Eles poderiam pensar: não vamos causar escândalo, meus companheiros. Não vamos ser fanáticos com suas convicções. Eles poderiam pensar: se nós não nos ajoelharmos agora, nós vamos ficar destacados no meio dessa multidão. Então precisamos criar pontes, vamos criar pontes, elo com os idólatras, para a gente não ficar mal na fita. Eles podiam pensar: Deus não vai se importar. Se nós nos portarmos rapidinho, tchum, ajoelha e levanta rapidinho, acho que Deus não vai se importar. Afinal, a gente pode dobrar o joelho, mas não o nosso coração. E N motivos, gente, mas a Bíblia deixa muito claro que esses 3 homens não se renderam. Então realmente ficou em destaque? Ficou, porque foram os únicos que ficaram de pé. Eles não fizeram o que todo mundo estava fazendo. Eles se recusaram a se prostrar e adorar a imagem. Que lição para nós! Que lição! Diante das pressões, enfrentando as pressões do nosso dia a dia. A Bíblia nos diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego se manteram em pé ali na planície de Duna, na província da Babilônia. E eles entenderam que perfeitamente toda ação diante daquilo que estava para acontecer. Eles sabiam, o que nos aguarda o destino é o fogo, então é para lá que a gente vai. Mas eu não nego a minha fé, a minha adoração, a minha prostração ao único que é digno de receber todo o meu louvor, toda a minha adoração, toda a minha admiração e todo o meu amor. Eles viram o verdadeiro problema que estava por detrás da conformidade e que caracterizava o povo com que estavam associados. Embora todos fizeram a mesma coisa, eles não podiam fazê-lo. A sua fé, a sua firmeza falava muito mais alto. E quando a conformidade se impõe, é necessário um grande desejo, uma grande coragem e uma grande consciência para resistir contra o clamor dos tempos. Ainda assim, é precisamente isto para que nós fomos chamadas, para sermos fiéis. Somos ou não somos embaixadores de Cristo nesse mundo? Representamos a Jesus ou não? Então temos que nos comportar como tal. Não é fácil conseguirmos isso, mas é necessário. Fique firme ao lado do que é correto. A fé genuína, ela não fica buscando brechas. Ela faz o que sabe ser correto. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa maior autoridade. Portanto, quando a opinião pública ou a conformidade deste mundo fizerem pressão, olha, não se curve. Eu digo a vocês, não se curve. Não devemos ajoelharmos, mas sim ficarmos firmes na verdade que conhecemos na palavra do Deus vivo. Então, cuidado com a força da conformidade. Eu me conformo com tudo. E a Bíblia fala: não vos conformeis com este mundo. Que isso fique ecoando na nossa mente. Eu e você precisamos reconhecer que, à luz desse capítulo 3 de Daniel, o poder da força de comando e o poder da força da conformidade é muito forte. A gente vê isso. É uma pressão muito forte, mas pode sim ser suplantado e eles precisavam sim ser resistidos. Qual é a sua atitude? Qual seria a sua atitude se um governador exigisse adoração hoje nos nossos tempos? Nós iríamos nos render ou recusar?
há uma terceira força nesse estudo bíblico desta noite, que é a força da consciência. Então, o momento foi estabelecido, ia começar quando os músicos iniciassem a tocar os seus instrumentos. Eles já tinham um projeto a ser seguido, tinha um ritual, né, para adoração. E aí a força de comando e a força da conformidade, elas estariam operando para que o rei Nabucodonosor pudesse manipular as mentes e a devoção daquele povo. Isso solidificaria ainda mais a sua posição de poderio absoluto. Ele se achava isso, um deus. Então, todo o programa do império foi projetado por quem? Lembra do príncipe de Tiro, que tanto eu falei de Ezequiel 28? É isso mesmo. Foi tudo arquitetado por Satanás. Quando um governador não tem o temor de Deus no coração, quem está por detrás dele? É o rei de Tiro, é Satanás. Para quê? Ele quer arruinar o quê? O testemunho do povo de Deus, que havia sido posto ali na Babilônia, na província da Babilônia, com cargos de poder e autoridade naquela ocasião. Então, que eu e você possamos ser encontradas fiéis nas coisas do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus nos abençoe a cada momento, a cada decisão e nos dê entendimento sempre da sua palavra. Vamos lembrar os destaques? Olha, nós já vimos o capítulo 1 e a palavrinha-chave que eu peguei verbos, na verdade, né? Capítulo 1, a gente vê Deus agindo na vida dos jovens. No capítulo 2, é Deus falando, é Deus revelando o sonho de Nabucodonosor a Daniel, que foi o intérprete, que falou o que ia acontecer no final dos tempos, né? O tempo dos gentios, começando com Nabucodonosor, da Babilônia, e até o fim do tempo dos gentios, que vai ser no final da tribulação, quando a pedra, atirada sem auxílio de mãos humanas, e a pedra representa o Senhor Jesus Cristo, que vai então acabar com todos esses impérios na sua segunda vinda na terra. Lembrando que a segunda vinda de Jesus para a igreja, ele vai ter um encontro nos ares, ele não vem até a terra. Então a igreja vai ouvir o som da trombeta, como está lá em Tessalonicenses. Somente a igreja, somente os salvos vão ouvir a trombeta tocar. O alarido do anjo, nós vamos ouvir isso. E a gente vai então encontrar com o Senhor nos ares. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, terão seus corpos ressurretos, e nós, o que ficarmos vivos, então subiremos glorificados para o encontro com o Senhor nos ares. Vai ser um rapto, um grande rapto da história. Por que o Senhor vai nos tirar com força daqui da terra? Porque vai vir o período do anticristo, vai vir o período da tribulação, que Daniel fala no seu capítulo 9, que a gente vai estudar mais para frente. Então, continue estudando, continue lendo o livro de Daniel, para você poder ter um melhor entendimento. Ele tem um caráter profético e nós precisamos entender o que o Senhor quer nos ensinar. Tem muitos ensinamentos de caráter prático, pessoal e também profético. Então, que estejamos assim, em sintonia com o Senhor. E nós vamos ler Daniel, eu já sei que vocês já acompanham a leitura bíblica diária do calendário Conectadas com a Bíblia, e vocês talvez pensaram, será que a Patrícia errou a ordem dos capítulos? Não, é porque ela está em ordem cronológica. E quando você lê em ordem cronológica, você vê que a ordem dos acontecimentos são riquíssimos e fazem mais sentido a leitura da palavra. Por hoje, nós paramos aqui. Vamos continuar com, não com pressão agora, né? Mas agora
com prova de fogo, né? Não percam a temperatura máxima na próxima terça-feira, no mesmo horário. Eu espero por você com muita alegria. Continue firme. Até de repente. Shalom Adonai. Que Deus te abençoe e uma boa noite para todos vocês, em nome de Jesus.